Tudo legal. E aí, galera, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tentei fazer uma franja aqui, mas não deu não, né. Tem que ir no salão, depois da pandemia, a franja vai estar pós-pescoço. Cara, que saudade de vocês, eu não vejo a hora desse aplicativo parar de me perturbar com notificação. Caramba, como eu queria ver vocês, escutar vocês falando, reclamando de que fulano pegou alguma coisa, de que quer ir no banheiro na hora da aula, de que levanta a mão na hora que eu acho que vou responder alguma dúvida, você fala que quer ir ao banheiro. Que saudade disso! Caramba, eu não pensei que fosse sentir tanta falta disso. Vamos lá? Vamos à aula de dilatação térmica hoje? E aí a gente passa aquele monte de dever, e aí vocês reclamam pra caramba que eu passei um monte de atividade, né assim? Gente, quero que acabe isso logo, quem não quer, né? Então, é a mesma coisa que vocês estão passando, eu também estou, não quero saber dos outros professores, porque deva estar passando coisa até pior também, situação pior, mas eu estou estressadíssima. Eu adoro ficar na minha casa, mas eu também queria sair para ir trabalhar e ver vocês, seus chatonildos. Vamos lá para mais uma aula de física, dilatação térmica. Gente, presta atenção, hein, que eu não vou repetir. Vou aqui compartilhar, tá? E deu maior vontade de falar com vocês, mesmo sabendo que vocês nunca estão aí, mas tudo bem. Vamos lá para a nossa aula. A gente já tinha falado sobre termodinâmica, né? Falamos sobre em relação à conversão, a gente falou de calor latente, a gente falou de quantidade de calor, né? A gente falou de calor específico, né? Essa foi a matéria anterior. Então, dando continuação à termodinâmica, então eu já tinha falado sobre isso, né? Em que a termodinâmica, na verdade, é uma parte ali da física que vai trabalhar a termologia, aquilo que a gente viu anteriormente, tá? Só que a gente vai ver as transformações que acontecem na matéria em relação à temperatura, tá? E aí, quando a gente fala das leis da termodinâmica, a gente tem a lei zero da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio térmico. Essa lei fala que todos os corpos tendem a trocar até atingirem o equilíbrio térmico. A primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia. Essa lei diz que todo o calor recebido por um sistema durante um processo termodinâmico pode ser convertido em trabalho ou em aumento de energia interna. Na segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, é a próxima matéria que a gente vai estudar. Essa lei afirma que todos os sistemas que recebem calor tendem a alcançar níveis para cada vez, no caso, menores de organização. Vocês vão ver isso também em química. E a terceira lei da termodinâmica é a lei do zero absoluto. Essa lei diz que o zero absoluto é, na verdade, inatingível. E a gente viu isso na outra aula, né? A gente falou sobre zero absoluto. Vamos lá. A dilatação térmica nada mais é do que quando o corpo ele vai sofrer aumento de temperatura e vai modificar a sua característica da matéria. Então, as moléculas vão receber energia por conta do aumento de calor, vão ficar agitadas e vão dimensionar o objeto. Aí, essa dilatação térmica, ela pode ser dividida em 3 formas, em 3 tipos: a linear, a superficial e a volumétrica.
Isso vai depender do material que a gente está falando, tá? Então, quando a gente trata, de produtos sólidos, a gente considera linear, superficial e, em geral, a gente considera volumétrica para materiais líquidos, tá? Então, vamos lá, dilatação térmica. Estão vendo aí os exemplos? A linear, a superficial e a volumétrica. O que que eu tenho nas figuras de diferente? O meu formato. E a segunda coisa que vocês devem observar aí é que eu tenho uma temperatura a 20 graus Celsius e uma temperatura a 80 graus Celsius, né? Eu tenho uma temperatura inicial de 20 e uma temperatura de 80 graus, tendo uma variação de 60 graus para ambas não, para os três tipos de dilatação, eu tenho o mesmo exemplo de temperatura. Porém, se você observar, eu tenho esses formatos diferentes para linear, para superficial, para volumétrica, né? E o que vai diferenciar também aí na estrutura, porque a gente está falando do mesmo material. Porém, ele está sofrendo um aumento da matéria, ele está sofrendo uma dilatação térmica, porque eu tive aumento da temperatura. Tendo aumento da temperatura, eu tenho aumento do tamanho, do comprimento da matéria, tá? Então essa é a minha diferença, né? Isso que é a dilatação, quando você modifica, a dimensão do teu material, né, onde esse material ele só sofreu a dilatação quando teve aumento da temperatura. E aí eu não sei se vocês já perceberam que na linha do trem, né, você tem uma ops, eu e os meus desastres voltei. Então aqui, ó, você tem uma diferençazinha, tá vendo isso aqui, esse espaço? Isso é proposital, né, toda a linha do trem, ó, tem um espacinho aqui, tem um espacinho aqui, ele precisa desse espaço, por quê? Quando há aumento de temperatura, o que que acontece com a barra de ferro? Ele aumenta. Então quando ele tem esse espaço, ele se junta, né, e não sofre nenhum dano na linha. Agora, quando o engenheiro simplesmente esquece de colocar esse espaço, ou então as pessoas que estão ali na construção, simplesmente há uma sinuosa. Então aqui, ó, olha o acontecimento. Olha o acidente que pode acontecer aqui, ó, quando tem aumento de temperatura, né? Aqui eu tenho a linha do trem bonitinha, esse engenheiro foi eficaz, então ele colocou lá os espaços que tinha que colocar, né? Então, quando tá frio, o que que acontece com a barra de ferro, né? No caso aqui, com o ferro do trilho, da linha, ela não sofre nenhuma deformidade, mas quando aumenta a temperatura, ela sofre dilatação e aí, ó, essas barras se juntam. Então, por isso que o cara lá, quando faz a construção da linha do trem, ele precisa deixar esse espaço justamente quando ocorrer o aquecimento da barra, se juntarem e não ocorrer essa sinuosa que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui foi justamente porque o engenheiro possivelmente esqueceu de dar esse espaço na linha do trem, quase que não sai na linha do trem, e acabou havendo esse transtorno, né? Pode causar um acidente grave. Enfim, e aí você tem essa dilatação para séries de outros materiais, né? Na dilatação térmica linear, vai haver a variação de temperatura de um corpo, né, distância entre dois corpos, que é o caso dessa barra que eu acabei de mostrar para vocês. Esse foi um exemplo de dilatação linear, onde a gente vai determinar a variação da temperatura, que vai ser a temperatura final menos a inicial. Tem um sério problema com essa caneta.
Então, ó, ΔT, temperatura final menos temperatura inicial, e a dilatação térmica linear, que vai ser dada por L, né, onde a gente tem uma variação também. Por que a variação? Eu tenho uma temperatura inicial, né? Na temperatura inicial, eu tenho um comprimento. Quando ocorre o aumento da temperatura, que eu chego à temperatura final, o que que acontece com essa dilatação? Ela também sofre diferença no comprimento, né? Então a gente chama ΔL, ou seja, variação de comprimento, que é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então, ó, toda vez que eu ver o delta, eu já sei que é a variação de alguma coisa que está no fim e outra que está no início. Eu vou ter dois valores, tá? E aí, para a gente determinar a dilatação térmica linear, né, eu monto a seguinte fórmula. A dilatação varia, né? Tem uma variável, que é a final inicial, mais alfa vezes a dimensão inicial, ou seja, o tamanho, o comprimento inicial, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Ou a gente usa dessa forma, ou a gente pode usar isso aqui, ó. Lembrando que ΔL nada mais é que L menos L0, tá? E aí, o que que significa cada incógnita dessa? Eu tenho L como comprimento final, prestem atenção, tá? Porque tem que ser dado sempre em metros. L0, o comprimento inicial, também dado em metros. O ΔT, variação de temperatura, que é o T final menos o T inicial, dado por graus Celsius. E o alfa, que nada mais é do que o coeficiente de dilatação linear. Caramba, mas o que que significa isso? Lembra que eu falei que vai depender da matéria? Então, digamos que cada matéria vai ter 1 grau Celsius para ter um aumento. Vai ter 1 grau Celsius para ter um aumento da dilatação. Então, cada material, ou seja, cada matéria, vai ter um valor. E aí eu tenho, para o chumbo, 2,7 vezes 10 a menos 5. Para o zinco, 2,6 vezes 10 a menos 5. Isso aqui, ó, chama-se notação científica. E eu dei essa matéria antes de começar essa aqui, para vocês se integrarem, porque acredito que muita gente ainda não teve essa matéria, tá? Então, a gente vai trabalhar com base 10, né, com potência, e a gente precisa saber disso aqui, tá? Então, para cada material, tá, eu tenho um determinado valor, tá? E aí, isso se chama o alfa, ou coeficiente de alfa. Vamos lá para o exemplo? Uma barra metálica homogênea de comprimento igual a 1,5. Então, ó, comprimento inicial dela é de 1,5 metro. É aquecida e sua temperatura, temperatura inicial era igual a 25 graus Celsius e atinja, ou seja, a temperatura final dela vai ser igual a 150 graus Celsius. Considerando que o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, essa é a unidade da dilatação, tá? Determine o comprimento final. Eu quero saber L. Eu não sei, eu quero determinar. E aí, vamos lá. A fórmula, né? É L final, que eu quero saber,
esse aqui, né, porque esse aqui é L0, desculpa, não coloquei. L inicial, mais alfa vezes, e aí a gente vai substituir, né, os valores pelas incógnitas, vamos lá. L, que eu não sei, igual a 1,5, que é o meu inicial. Ops, deixa eu ver aqui. Tirar daqui para poder ficar melhor da gente visualizar. A pessoa tá meio enrolada, né, mas tudo bem, vamos lá, continuar aqui. Então, ó, o L inicial é igual a 1,5 metros, e o meu T inicial é igual a 25 graus Celsius. E aí eu substituí, ó, 1,5 mais 1,2 vezes 10 a menos 5, botei antes aqui, mas tanto faz, tá? O L0 igual a 1,5 e o ΔT, que é a variação, 750, que é o final, menos o inicial. 1,5, multiplicando tudo isso aqui, ó, 1,5 vezes 1,2 vezes 750, eu tenho 0,0 cento. Deixa eu fazer aqui as contas. Espera aí, só um minuto, só para mostrar para vocês como é que é feito isso aí. Ó, 1,5 vezes 1,2, 825. Ó, eu tenho um valor aqui, esse valor seria assim, né? 1.305, e a gente continua aqui com 10 a menos 5. A minha intenção é tirar esse 10 a menos 5 aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, colocar para cima, ó. 1.305 vezes 10 a menos 5. Quando esse número é negativo, significa que eu tenho um decimal aqui. Quando ele é negativo, a gente anda com a casa para a esquerda. Então, a gente faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, acrescento 0, 5, mais um 0. Coloco a vírgula. Então, eu tiro isso aqui, porque quando eu falo isso aqui, ó, 0.305, é o mesmo que eu falar isso aqui para vocês, ó, vezes 10 a menos 5. Então, esse valor é o mesmo que esse valor. Para facilitar a gente resolver a questão, a gente precisa tirar ele de notação científica. E aí, como é que eu tiro de notação científica? Da maneira que eu fiz aqui com vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, acrescentei o 0 que não tinha, né? 5 mais um 0 e coloco a vírgula. Então, esse valor aqui que eu vou trabalhar. Então, 1,5 mais 0,1305 é igual a 1,5. Então, olha só, o que aumentou, né? O aumento que a gente teve do inicial e do final. Essa foi a minha dilatação linear final, tá? E aí, vamos lá para outra situação. Na dilatação superficial, a gente considera a dilatação sofrida por uma determinada o quê? Superfície, já está o nome dizendo. É o que acontece, por exemplo, com uma chapa de metal delgada, que eu mostrei para vocês lá na figurinha. Para calcular a dilatação superficial, eu preciso da variação da área. Então, a variação da área, ela é dada em metros por quadrado ou centímetro ao quadrado, tá? Ou seja, a área inicial ou a área final, ela vai ser dada em metros por quadrado ou centímetros quadrados. Quando eu coloco isso aqui,
é o mesmo que eu estivesse falando isso aqui, ó. A área final menos a área inicial é igual à área inicial vezes beta vezes delta temperatura, tá? Porque esse símbolo aqui, esse símbolo, ele é o mesmo que a temperatura. Isso aqui significa temperatura, tá? Então, às vezes vai aparecer isso aqui para vocês, como vai aparecer o T também. Eu posso usar a fórmula desse jeito, ou posso usar a fórmula desse jeito. E sabendo que, tá, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, é igual a 2 vezes o valor da dilatação linear. Ou seja, se eu tenho um valor ó, do chumbo de 2,7 vezes 10 a menos 5, eu vou ter 2 vezes isso aqui. Vai ser o meu valor de beta. Então, o beta nada mais é do que 2 vezes o coeficiente de alfa, o coeficiente de dilatação linear, tá? E aí, vamos lá. Um quadrado de 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial ele já está dando o valor do coeficiente de dilatação superficial. Mas não podemos esquecer se de repente tivesse escrito aqui, sabendo cujo coeficiente de dilatação linear é igual a tanto, então dilatação linear é alfa, dilatação superficial é beta, tá? Coeficiente de dilatação linear, alfa, coeficiente de dilatação superficial, o beta. Nesse caso, eu não vou precisar multiplicar ele por 2, porque eu já tenho o valor dele já multiplicado, tá? Já tenho ele aqui, que é 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação da área deste quadrado quando aquecido em quanto? 80 graus. Se não está falando a temperatura, essa temperatura já é a variação. Então, vamos lá. A fórmula. Aí eu tenho ΔA, que eu não sei, eu quero determinar a variação da área, é igual a 4, né? Vezes, por que 4? Por que eu tenho esse valor aqui, 4? Porque, na verdade, um quadrado de lado equivale a quanto? 2 metros. Se é um quadrado, eu tenho isso aqui ao quadrado. 2 elevado a 2 é igual a 4, não é isso? Então, esse é o meu inicial. Não é metro quadrado? Né? A área? Então, tenho 2 metros mais 2 metros. 1,6 vezes 10 a menos 4 equivale ao quê? Ao meu beta. E o meu delta temperatura, a variação foi de quanto? 80. E agora a gente vai multiplicar tudo. Deixa eu fazer de novo aqui a orientação para vocês de como é a notação científica. Eu tenho o valor ali, ó, 4 vezes, né, 1,6 vezes 80, não é isso? Você não vai, gente, assim, é até absurdo para quem já sabe eu estar falando isso, mas você não vai multiplicar por 10, não. Isso aqui só significa que esse número, ele é um número decimal, como se fosse isso aqui, ó. Na verdade, é isso aqui. 1, 2, 3, 4, tá vendo? É o mesmo que isso aqui. 1,6 vezes 10 a menos 4 é eu te dizer que o número é esse aqui. Então, aqui, olha só. Quando eu multiplico, eu posso também fazer isso direto, tá? Mas aí, quando eu multiplico 4 vezes 1,6 vezes 80, ele vai ser igual a 512 vezes 10 a menos 4. Mas eu quero esse valor sem anotação científica, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Olha, menos 4, então eu ando para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, é isso, ó. Mais um, 4. 0,05, 12 metro
quadrado. Beleza? A questão aí é só a gente saber matemática. Dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica resulta com o aumento do volume, o nome já está falando, né? De um corpo, o que acontece, por exemplo, com uma barra de ouro. O leite também, né? Quando a gente coloca o leite para aquecer, ele aumenta de volume. Ele até sai, né, da leiteira, porque eu tenho agitação das moléculas. Então, ó, para a fórmula, ΔV, e esse V pode ser V menos V0 igual a V0 vezes delta temperatura. Posso fazer isso aqui também, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, para ΔV, variação do volume, que tem que ser dado em metros cúbicos ou centímetro cúbico. O volume também, né, no caso, inicial e final. Coeficiente de dilatação volumétrica. Lembra que lá em cima eu falei que o beta é 2 vezes o alfa, não é isso? E o alfa tem seus valores lá, né? A dilatação linear, cada substância tem um valor. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele vai ser 3 vezes o valor de alfa, enquanto o beta é 2 vezes o valor de alfa. O beta é a dilatação superficial e o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, né? Então, aqui, variação de temperatura em graus Celsius. Vamos lá. Olha, aqui já está a dilatação volumétrica, a mesma coisa que eu falei lá em relação ao beta. Mas se aqui fosse alfa, o que a gente ia ter que fazer? 3 vezes 1,3 vezes 10 a menos 4. A gente tinha que multiplicar por 3. Mas como eu já tenho o valor, então a gente já vai usar o valor que eu tenho aqui, né? Então vamos lá. E aí, eu tenho para a fórmula 3 litros de água. Esse é o volume que eu tenho. Nesse volume, a 30 graus Celsius, foram colocados em uma panela de ferro e aquecido até atingir a temperatura de 90 graus. Desconsiderando a dilatação da panela, porque senão a gente vai estar falando já de outra substância, calcule o volume da água após o aquecimento. Então, a variação foi de 30 a 90. Então, a temperatura final 90 graus Celsius e a temperatura inicial 30 graus Celsius, né? E aí eu tenho aqui, ó, ΔV é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes temperatura final menos temperatura inicial. ΔV, quantos litros de água no início? 3 litros de água, né? 3 litros de água. Qual é a dilatação volumétrica que eu tenho aqui, ó? 1,3 vezes 10 a menos 4. Temperatura final, temperatura inicial, 90 menos 30. Então, ó, ΔV igual, mesma coisa, gente, 90 menos 30, 60. 3 vezes 1,3, 3,9. O que eu vou fazer, ó? Multiplico esse por esse, dá 234, vezes 10 a menos 4. Mas eu, ó, não quero em notação científica, eu quero o volume total. Então, como é que eu vou fazer? Ó, 204. 1, 2, 3, 4. 0,0234 litros. E aí? Terminou aí? Ainda não, porque eu quero determinar o ΔV. O que é o ΔV? O volume final menos o volume inicial, não é isso? Então, ó, o volume final é igual ao volume inicial. E o ΔV, esse é o meu valor total, que é 0,0234. Qual era o meu valor inicial? 3.
não é isso? Olha só, gente, ΔV é igual a VF menos VI, né? Quando eu passo ele para cá, o volume inicial, ele passa positivo, tá? É por isso que ficou isso aqui. 3 mais 0,0234 é igual a 3,0234 litros. Beleza? E aí, encerra a nossa aula de dilatação térmica. Um beijo grande. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para falar com vocês. Olha eu aqui de novo. Então, tô tão palhacita hoje, né? Beijo grande. Se cuidem, fiquem em casa, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais aglomeração, pior é. Vocês estão escutando isso o tempo todo. O que custa? A gente não vai perder muita coisa em um mês, em uma semana. Então, fiquem em casa, fiquem com Deus. E já já a gente vai estar junto. Beijo, 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 beijo.